Então, qual o seu nome, a sua idade e aonde que tu tá trabalhando atualmente? Qual o teu cargo? Beleza? Olá, muito prazer. Meu nome é Bruno Brock. Hoje eu tenho 21 anos, estou trabalhando na Aquiris, no projeto do Looney Tunes como Game Designer Júnior. E antes de tu entrar para Kiris, tu já tinha alguma experiência prévia, relacionada à área de game design, talvez alguma outra área, ou até mesmo na área de game design? Não, eu era bem novato na área, assim, só estudos autodidatas mesmo e as cadeiras da faculdade, né? As primeiras cadeiras. E antes de entrar na Kiris, tu estudava o que na área de jogos? O que tu curtia estudar? O que tu estava estudando assim naquela fase antes de entrar para Kiris? E o que tu tinha no teu portfólio? Antes de entrar para Aquiles, eu estava no segundo semestre, indo para o terceiro da Faculdade de Jogos Digitais da Unicinos. Tinha feito algumas cadeiras, né, as primeiras cadeiras ali de programação básica, game design, modelagem também. E em paralelo a isso, e um pouco antes também de entrar na faculdade, eu já fazia uma mentoria e gostava de estudar bastante arte 2D e arte 3D, né? Sim. Gostava de estudar modelagem e tal, e por isso até procurei uma mentoria com uma profissional da área, uma artista, na época era uma artista da Pulga, que é um estúdio de outsourcing, né? E ela me ajudava nesse aprendizado na arte 3D e 2D também. Era Blender, né, que tu estudava com ela? Isso, a gente trabalhava no Blender, no Photoshop para ilustrações, Blender para modelagem 3D Sim. e no 3D Coat, que é um programinha meio hand paint assim para texturização dos objetos 3D. E depois a gente aprendeu, né, na faculdade o Maya. E onde tu encontrou essa vaga para essa oportunidade na Aquiris? E todas as competências que eram pedido na vaga, tu tinha essas competências? Ou tinha alguma que tu não tinha, mas se inscreveu de qualquer forma para arriscar a vaga? Eu achei a vaga pelo LinkedIn. Na época eu tinha recém aberto o LinkedIn para começar a procurar vagas e de cara a Aquiles foi uma que eu fui pesquisar se estava oferecendo, né? E eles estavam oferecendo vaga na época para Tech Art e para Game Design. Essas duas. E as competências que eles pediam eram meio que relacionadas a já estar na área, né? Estudando na área, como eram vagas de estágio. Era relacionado a já estar estudando a área e tal. Ter alguma. Se já tinha algum estudo ou algum portfólio, às vezes era um diferencial. E também de ter muito interesse em aprender, né? Era um dos requisitos, assim. Então, eu não tinha tanta experiência na área, principalmente na parte de game design, porque nunca tinha trabalhado e como comecei, era um ano que eu estava fazendo a faculdade, eu tinha poucos projetos ainda. O que eu mais tinha era um portfólio de ilustrações e de modelagem, mas eu decidi me lançar assim mesmo e me lancei para as duas vagas, né? Tanto game design quanto a de tech art. E já esperava, na verdade, que eles me vissem mais para a área de tech art, né? Que talvez eu conseguisse mais a vaga de tech art. E como que foi o processo após a inscrição na vaga? Como que tu foi contatado pela Aquiris? Foi por e-mail, WhatsApp? O que que te falaram, assim? Depois de mais ou menos um mês ali que eu tinha me candidatado, eles entraram em contato por WhatsApp mesmo para agendar uma conversa, né, uma entrevista. Referente, aliás, à vaga de Tech Art, né, não à vaga de Game Design. Sim. E como é que foi essas entrevistas? O que que tu lembra, assim, que foi perguntado? Ah, alguma pergunta que te fizeram que tu não tinha pronta na hora? Alguma, tipo, tu criou um script, assim, também para essa entrevista? E teve alguma pergunta que te tirou desse script, assim? O processo de inscrição deles
eles, da vaga do LinkedIn, eles te mandavam pro Solid Jobs, acho que é o nome do site deles, onde lá tu faz um cadastro breve ali, respondendo algumas perguntas e tal, referente a ti, né? E também faz um vídeo de apresentação. E a partir dali eles analisam o teu perfil, veem para qual vaga que tu se encaixa, né? Ou para qual vaga que tu te inscreveu. E aí eles fazem esse contato no WhatsApp, né? Aí no caso eu passei para a vaga de Tech Art, então me chamaram referente à vaga de Tech Art, perguntando se eu podia fazer uma entrevista. Aí eu falei, claro, posso fazer, né? A gente marcou um dia, foi uma entrevista online mesmo, Sim. com a coordenadora ali dos estágios do RH e com um sênior da área de Tech Art deles, né? E aí lá eu conversei com eles e tal, a gente bateu um papo sobre Tech Art, algumas questões técnicas, algumas experiências que eu já tenho, o que eu já sei fazer e tal. Como o meu portfólio era muito mais voltado para ilustração e arte 3D, né? E como implementar tudo isso em uma UI de jogo, ou então dentro do jogo em si. A gente começou a bater um papo sobre isso e tal. Mas depois da entrevista e tal, fechamos. E depois de um tempo a coordenadora ali do RH falou comigo pelo WhatsApp de novo, será que tu não quer marcar mais uma entrevista referente à vaga agora de Game Design, porque o nosso sênior de Tech Art achou que tu é um perfil bastante conectado assim com a vaga de Game Design, né? E aí eu não sabia se isso era bom ou ruim, né? Se eu tinha recebido uma rejeição ou uma aceitação. Sim. Mas aceitei. Aí a gente foi para uma nova entrevista com daí a vaga né, de Game Design e com um sênior da área do Game Design, né? E aí lá ele tinha as perguntas dele, como o Game Design é uma área muito abstrata, assim, né? Não abstrata, mas muito ampla, ele perguntava coisas assim, referente a experiências minhas jogando ou então montando meus projetos e tal, né? Sim. Então o que eu pude falar para ele, que eu tinha mais ou menos roteirizado já, era falar bastante sobre como eu faço a estrutura de um projeto meu, né? Mesmo que eu tenha tido poucos projetos antes de me lançar na vaga. Como eu documento e eu gosto, né, de documentar tudo antes de fazer, com qual propósito eu coloco tal coisa de tal forma no jogo, ou de tal cor, ou com tal mecânica. São coisas que eu gosto de documentar e eu sabia que eu tinha que passar isso para ele, né? Porque acho que é uma coisa que todo game designer gosta de ouvir, né? Que a pessoa, quando vai fazer, não sai só fazendo de qualquer jeito, ela tem uma preocupação, né, naquilo que ela está fazendo. Sim. Mas é isso, eu tinha esse roteirozinho assim, falei, e aí uma pergunta que ele fez e me pegou bastante foi sobre o jogo deles, o Horizon Chase. Eu tinha jogado pouco, ele tinha me perguntado se eu tinha jogado, eu falei que sim, mas pouco. Sim, jogou. E aí ele perguntou assim, e o que tu acha, o que mais chama atenção assim no jogo e tal. Eu lembro que eu dei uma travada assim, mas depois eu pensei na UI do jogo, como ela tem um juice bom assim, como é um game feel bom navegar pelo menu do jogo. E aí eu destaquei isso, falei pra ele isso. E outra pergunta que me pegou bastante também foi qual que era o meu jogo favorito e o que eu mudaria nele, ou o que eu melhoraria nele, né? E aí eu lembro que na época eu respondi sobre Elden Ring, eu acho, e a quantidade de bonfires lá que tinha no jogo, que era exacerbada. Teleporte. Em muitos momentos tu não precisava cavalgar, era só tu ficar dando TP de um lado pro outro do mapa. Sim. Dando fast travel, né? Sim. E tu, aproveitando o gancho que tu fez um comentário ali sobre documentação, como é que tu fazia essa documentação antes de tu entrar pra Kyris? Tu tinha algum tipo de documentação quando tu ia criar um projeto de jogo? Eu sempre gostei, na verdade, de projetar o projeto antes de fazer. Ficou engraçado essa frase.
Mas até em trabalhos contigo mesmo, aquela parada do Miro, eu sempre gostei de fazer, de abrir board no Miro e ficar linkando coisas, jogando ideia e tal. Sim. E sempre foi uma forma que eu gostei de começar alguma coisa, né? Então, mesmo que muito amador, assim, escrevendo não nada muito profissional, assim, e vou escrever todas as mecânicas do jogo, vou dar razão a tudo que eu coloco aqui, mas eu gostava, assim, de fazer umas documentações básicas, assim, por que que eu tô colocando essa mecânica, o que que eu acho que ela vai acrescentar no jogo, e coisas do tipo. E em relação a essa parte da entrevista, tu teria mais algum comentário, alguma dica, algo que tu teria feito diferente? Acho que a melhor dica, sim, e que eu recebi também de pessoas de fora quando eu fui me candidatar, é de que o não a gente já tem, né? Então, não importa muito se tu é inexperiente, ou se tu acha que tu não consegue, ou se tu acha que tu não tem a capacidade. Sim. Ainda mais quando é para uma vaga de estágio, né? Onde o que eles buscam é só alguém que quer aprender. Então, a maior dica é isso, é se lançar e procura, tipo, acho que eu fiz isso pelo menos, procurei qualquer oportunidade dentro do mercado de jogos. Então, se fosse a vaga lá de programação, se fosse de tech art, se fosse de animação, eu me lançaria também. Porque uma vez estando dentro do mercado, eu acho que é muito mais fácil de tu cambiar entre as áreas do que até tu adquirir portfólio para daí entrar no mercado. Sim. Muito mais fácil subir a escada, assim, né? Dos cargos também. Bem, como é que foi o teu primeiro dia no estágio? Alguém ficou encarregado de ser teu mentor? Ficar encarregado de te apresentar para os teus colegas e também apresentar os colegas para ti? Como é que foi esse primeiro dia? O meu primeiro dia de estágio, a gerente, eu entrei lá na Tecnopuc, né, que é onde fica a Aquiles. Aí a coordenadora ali dos estágios, que era uma moça do RH, ela nos atendeu, começou eu e uma outra estagiária no mesmo dia, também para game design, mas projetos diferentes. Eu pro Looney e ela pro Wonderbox, né, que é outro projeto da Aquiles. E aí ela nos atendeu, falou pra gente esperar um pouco ali, que já ela ia começar nossas apresentações e tal, né? E por eu começar com uma outra estagiária também foi tipo mais tranquilo, assim, a pessoa fica menos nervosa, né, de não estar sozinha ali, sendo o noob da vez. Uhum. E aí, enfim, a gente esperou uns 10 minutinhos ali no hall deles. Depois a gente foi para uma salinha e lá a gente teve todo o processo de onboarding deles, né? Eles explicaram sobre a empresa, sobre as hierarquias da empresa, né? Quem são os diretores, um pouco da história, de como começou a Aquiles, enfim, como eles foram trabalhando até chegar onde chegaram, né? Com esses projetos do HC e do Wonderbox e também a parceria da Aquiles com a Scopely no projeto do Looney, né? E aí depois disso a gente meio que se dividiu, porque como ela ia pro Wonderbox, ela foi conhecer a equipe dela, né? E eu fui pro Luna e conhecer a minha equipe. Então fui apresentado também a todos os GDs de lá. Aos poucos eles foram me introduzindo nos programas também, o pessoal da TI foi me dando e-mail, né? Acesso a Unity e tal. E me introduzindo no projeto. E tudo isso eu fui sempre fazendo com um mentor, que era era um GD do Looney também, mas que ficou eles chamam de padrinho lá dentro. Então ele era o meu padrinho e eu ficava meio que de sombra dele, né, durante o trabalho. Ele fazia as coisas, ele me explicava, às vezes eu ajudava, às vezes eu só olhava, e assim começou, né. E aproveitando para perguntar, já que tu falou que teve uma colega e ela foi para um lado, tu foi para o outro, dentro da Aquiles, como é que funciona essa divisão? É tipo, os dev trabalham meio que tudo num escritório comunitário, assim, ou tem regiões que é dividido ali Aquiles, tipo, do lado de cá é só
Horizon Chase, pra cá é só Looney Tunes, e esses devs eles conversam entre si, ou é tipo bem separado, tem uma divisão? Não, é bem misto na real, a galera senta meio que onde preferir, assim. Claro que tem, Sim. tem a sua mesa, né? Então, mas é meio que um grande escritório aberto, assim, várias mesas. O pessoal escolhe a sua, não tem divisão assim, lá no fundo é só o pessoal do Looney, lá na frente só o pessoal do Underbox, não. Sim. Pode estar misturado, não tem problema. E como é que era, tipo, teus colegas, tinha alguns colegas que eram mais próximos, que trabalhavam sempre contigo, um outro game design que estava junto contigo sempre, assim, ou tu era um trabalho mais, não indie, mas tipo solo, assim, que tu fazia tua parte e depois tu comunicava o que tu fez, ou tu estava Uhum. sempre junto com alguém ali do teu lado? Sim. Ah, como eu falei antes, a gente tinha esses padrinhos, né? Que são os pessoas do cargo mesmo, né? Plenos ou sêniors, que apadrinham um estagiário e se, né, tem a incumbência de dar todo o apoio ali e suporte pro estagiário aprender, né? Sim. No meu caso eu tive o meu padrinho e tal, um GD ali do Looney. E aí ele se encarregava, né? Ele normalmente trabalhava remoto, mas por causa minha ele frequentemente vinha pro estúdio daí. E todo dia aí ele tinha as tarefas dele, né? Que ele tinha que fazer do projeto. E conforme ele ia fazendo, eu ia observando, ele ia me explicando. Algumas coisas ele deixava eu fazer e ele supervisionava, né? Depois ele dava um double check ali, se eu fiz certo ou não. E assim a gente foi fazendo até eu pegar boa parte assim do que eu faria no dia a dia, né? Aproveitando que tu comentou sobre isso, tinha alguma diferença que tu reparava das tuas funções para o sênior que estava junto contigo ali, o GD sênior? Tipo, quais eram as diferenças principais que tu notava do que ele fazia de trabalho para as tuas funções? Sim. O Looney, ele é um projeto em parceria com a Scopely, né? Que é uma empresa publisher. E também com a IP da Warner, né? Pra gente usar os personagens do Looney Tunes, a gente precisa ter a aprovação da Warner, né? Então, o que eu fazia no meu dia a dia era muito dentro do desenvolvimento do jogo, assim. Então, ele me ensinava como implementar os personagens, a como balancear eles, a como fazer um briefing para um personagem, né? A como eles pensavam em um novo personagem, porque no Looney saiu um personagem por semana. Então, como eles faziam todo esse processo. E, enfim, coisas bem internas do projeto, assim. E o que eu via que ele fazia além disso, e que eu ainda vejo, né, dos seniors ali do projeto, é que eles têm a responsabilidade de estar sempre em contato com essas duas parcerias, né? Então, tanto a Scopely quanto a Warner, eles precisam estar sempre dialogando para ter os acordos ali do que eles podem e não podem fazer, do que vai ser melhor para o projeto, do que é rentável, do que não é, do que pode e não pode em relação ao personagem, etc, né? Além de caso dar suporte às demais áreas que vão precisar da ajuda de um GD, né? Em funções técnicas ou em função de design também. Isso eram coisas que os seniors para plenos fazem e que eu não pegava, né? Ninguém vinha até mim procurando soluções, né? E tu lembra o que tu fazia enquanto tu estava sendo estagiário? Quais eram os softwares e as funções que tu tinha dentro desses softwares? Se tinha a documentação que tu fazia também? Quais eram as principais funções, assim? O que eu logo comecei a ver quando eu entrei como estagiário foi a implementação dos personagens. Então eu logo aprendi que jogando um pouco do jogo, né? É um jogo live ops, então ele está sempre sofrendo atualizações e tal, e está sempre tendo conteúdo novo no jogo. Esse conteúdo, no caso, são os personagens.
E aí o que eu aprendi foi como o GD ele pensa nesse novo personagem, são times que são feitos, como cada personagem encaixa com o outro para se formar realmente um time, né? Não tá algo desconexo. Como eles documentam isso, né? No caso a gente fazia lá as Character Bibles, que eles chamam, que são as enciclopédias com todas as informações importantes do personagem que a gente vai fazer. E posteriormente como a gente fazia a implementação dos kits de habilidades desses personagens, né? Então existe também um processo de design de kit, onde um expert no game vai dizer, eu acho que esse Toon aqui, esse personagem, que a gente chama de Toon lá. Sim. Esse personagem, ele é mais atacante, então ele vai dar mais dano em área. Ou, esse personagem ele é mais defensivo, então ele vai ter taunt ao invés de mais ataque. O que eu pegava daí era como esse kit que o cara desenhou, como ele era implementado no projeto, né? No caso lá, a gente faz através de planilha, importando da Google Sheets mesmo para dentro da Unity, né? E aí a gente tem acesso a Unity para poder testar se a nossa implementação está correta, né? A implementação ali nas planilhas ela é meio que automatizada, assim, é meio como se fosse uma lógica de programação, assim. Tu não precisa programar, tu só precisa saber a lógica. Então, personagem com tag X vai dar tanto de ataque em personagem Y, assim. São coisas assim que a gente precisa montar o quebra-cabeça na hora de implementar. Sim. Mas então, pelo que eu entendi, tu fazia uma parte mais de documentação. Tu não implementava o personagem dentro do jogo, essa parte não era contigo. Eu comecei a aprender os dois. Comecei a documentar, a estruturar essa Character Bible, essa enciclopédia do personagem, Sim. E também a implementar. Então, Bruno, como que era meio que o workflow ali dentro da Aquiles, em questão das tuas metas e também entrevistas mesmo? Como é que funcionava isso? Era semanal, diário? Tu tinha uma meta diária para entregar ou era semanal? Como eu era estagiário, eu tinha uma jornada de trabalho de 6 horas, então eu começava um pouco mais tarde do que todo mundo e terminava um pouco mais cedo também do que todo mundo. E no começo do meu estágio eu não tinha nenhum prazo para nada, né? Nenhuma demanda assim, porque era um momento de aprendizagem assim. Então eu só acompanhava as demandas do meu padrinho, né? Do GD que me auxiliava, que me ensinava. E lá funciona basicamente a base de Kanban e de, né, sprints assim, e também de apenas dando tarefas e dando prazos para essas tarefas. Às vezes não era necessário, em algumas tracks, né, em algumas áreas do projeto não era necessário correr com sprints assim, né? Como é o caso da área que eu atuava, que é a track de conteúdo, assim. Então ele tinha tarefas, e mais pra frente daí do meu estágio eu comecei a pegar mais o jeito e comecei a também chamar um pouco mais de responsabilidade, assim. Eu gostava eu falava para eles que a forma que eu aprendo é a forma fazendo. Então eu gostava de fazer e depois mostrar para eles e eles falavam se estava certo ou não, né? E com isso eu fui ganhando um pouco mais de liberdade ali dentro e eles começaram a dar tarefas, né, mesmo que menores assim para mim fazer sozinho. Depois eles davam ali o double check deles, né? E essas tarefas daí elas vêm, é o produtor da área que te dá. Ele dá com um prazo, daí tu vai ter 3 dias para fazer essa tarefa. Como tem um ciclo já muito bem formado no Looney de lançamento de personagens novos, a gente não precisa chutar assim
quanto tempo vai demorar para fazer tal tarefa, né? A gente já tem bem definido quanto tempo é. Então ele dava a tarefa já sabendo em quanto tempo eu conseguia fazer e me dava esse prazo, né? E aí a gente tem um sistema lá do Gira que a gente consegue receber essa tarefa, a gente consegue botar como em desenvolvimento e depois botar como feito, né? E também sobre entrevistas falando, a gente, para os estagiários, eles têm um plano, né, que eles chamam o plano de PDI, que é Plano de Desenvolvimento em PDI, Plano de Desenvolvimento alguma coisa. Tá. Não vou saber dizer o que é. Aham. Mas é como eles, né, eles te auxiliam no desenvolvimento da tua carreira. Então tu senta nesse momento com uma pessoa da RH, com um sênior da tua área, um GD, e também com o GM ali do projeto, né? No meu caso o GM do Lune. E vocês batem um papo, né, sobre ti, sobre como tu pode se desenvolver melhor, quais feedbacks positivos eles têm para te trazer e quais pontos que tu pode melhorar. E aí eles fazem isso de 30 em 30 dias, ou às vezes 60 em 60 dias. E essas são as tuas metas mais para tua carreira, né? Não em si para o projeto, mas mais para o teu eu profissional. Então, seria bom se tu te desenvolvesse no inglês. E aí depois de 60 dias eles vão te trazer um feedback se tu conseguiu participar mais de reuniões e tal. E se isso foi bom ou não, se tu conseguiu atingir essa meta, né? E, enfim, acho que é isso, sim. Eles têm um plano, né, para tua carreira e também tem bem estruturado como é que é o funcionamento ali do projeto. Ah, bem legal, não sabia que tinha essa parte assim. Nem imaginava, Sim. no caso. Teve algum software que tu chegou a aprender na Aquiris que tu não utilizava antigamente? Um site que tu acha que é importante de pessoas que estão, alunos, né, que estão interessados em entrar nessa área de trabalho de game designer, sites e softwares que são importantes de já começar a estudar? Quando eu entrei lá, o projeto do Lune, ele é em Unity, né? Então eu já tinha familiaridade por projetos anteriores que eu fiz na Unicinos, né? Claro que não com a mesma complexidade, eu não entendo tudo que tem naquele projeto, Sim. mas eu já tinha familiaridade com a engine, né? Outros projetos da Aquiris, eles são feitos na Unreal. É o caso do Wonderbox, é o caso do HC2. E aí eu já teria que ter estudado, né, se eu tivesse entrado para algum desses projetos, porque na Unicinos eu não exploro isso, né. Outra coisa que eu tive que aprender também foi a mexer em planilhas. Não sei se é bem um software, mas eu não sabia nada de mexer em planilha, Excel e muito menos Google Sheets. Lá eles usam o Google Sheets. E aprendi muito assim a mexer e tal, a como navegar bem e fazer as coisas mais rápido assim. Não domino muito ainda a arte das fórmulas da planilha, mas eu sei que dá pra fazer muita coisa e eles exploram bastante isso, assim. Tu estava estagiando como game designer, mas tu também tinha outras funções ali dentro, como programação, arte 2D, modelagem 3D, interface, alguma coisa assim que não era direcionado pro game design? Eu acredito que não, assim, eles eram bem focados, uma equipe bem grande que trabalha ali no projeto, então não existe muita margem assim para tu ser sobrecarregado com um trabalho que não é da tua área, né? E assim, nunca tive esse problema de ter que fazer coisas que não eram sobre game design, não que isso seja um problema, mas nunca aconteceu assim. É claro que hoje eu sei que eu tenho espaço assim para, por exemplo, no briefing de um personagem, eu talvez rabiscar a ideia de como eu quero que ele pareça assim.
E aí eu posso bater um papo com a equipe de arte e eles vão ver se, né, se a minha ideia é legal, se é simplesmente tosca. Sim. É, mas eu sei que tem esse espaço, assim, né? E eu reparei do o jeito que tu foi falando, tu tinha bastante eh, meio que uma autonomia, assim, tu dava tua opinião e a Kiris era receptiva, assim, ou tu sentia alguma limitação nas tuas ideias às vezes? Sim, eles são bem tranquilos, assim, com relação a tu jogar ideias, eles são bem receptivos nesse sentido. Tanto a feedbacks que tu quer dar, ou até ideias referente ao projeto em si, né? Eles não têm muita essa de, esse cara aí, ele é estagiário, esse cara é júnior, não dá ouvido para eles. Ou também, esse cara aí, ele é sênior, vamos ouvir o que ele tem para falar, porque vai estar escrito em pedra, né? Não, é tudo bem aberto, assim, a discussões e tal. Eles são bem receptivos mesmo nesse sentido. Como é que foi essa tua transição, esse anúncio pra ti que tu não ia ser mais um estagiário, mas tu ia virar um júnior? Foi bem surpreendente. Fiquei bem feliz, é claro, no dia. Foi depois que eu fechei um ano de estágio. O processo de estágio ele é de 6 em 6 meses, né? Então a gente tem, porque como tem que ter vínculo com a faculdade, vai depender do semestre que tu tá e do semestre que tu te forma ou não, né? Então os primeiros 6 meses a gente fez o estágio, rolou uma renovação e depois desses 6 meses estava perto do fechamento, né? Dos 6 meses. E aí tudo que eu sei assim legalmente é que o estagiário ele pode estagiar na empresa por 2 anos até, né? Sim, É o máximo. sim. E eu tava pensando assim, acho que eles não vão me efetivar, né? Porque eu sou muito novato assim até em questão da faculdade, né? Eu tenho um tempo ainda até me formar e eu ainda tenho um ano para poder estagiar, né? Então eu não estava muito esperançoso assim de ser efetivado, mas foi uma surpresa no fechamento ali no mês que estava fechando o um ano, eles me chamaram assim, falaram e aí ao mesmo tempo que é o fechamento do teu estágio é o é o tempo da rodada de feedback, né, que eu falei anteriormente sobre o PDI e tal. Sim. Então foi tudo que meio que junto, assim, eles deram o meu feedback e depois eles anunciaram que queriam me efetivar, né? Porque, enfim, eles estavam acompanhando o meu desempenho e gostaram, né? Pelos motivos deles lá. E, enfim, foi uma surpresa. Foi um ano de estágio e aí eu fui promovido para júnior, né? Ah, legal, parabéns. Faz 3, 4 meses isso, né? Foi em abril, acho que faz uns 2, 3 meses. Massa. Tá. Em relação também a essa mudança que tu virou júnior, tu notou alguma diferença nas tuas funções? E também não só os teus deveres dentro da Aquiles, mas também alguma responsabilidade diferente, assim, que tu se sentia talvez fora da Aquiles, nas redes sociais, talvez não poder postar alguma coisa? Como é que tu se sentiu nesse ponto, assim? Tipo, não poder comentar sobre tal assunto da própria Aquiles, né, de algum jogo, tu sentiu uma responsabilidade maior? Claro que tu te sente mais parte assim da empresa quando tu é efetivado. Vem toda uma questão de contrato e aí tu assina novos NDAs, né? E claro que existe essa coisa da gente não poder falar algumas coisas internas do que rola lá dentro de projetos e tal. Mas enfim, com isso, acho que também a felicidade de tu estar sendo efetivado é tão grande que meio que iguala o nervosismo da responsabilidade. E, enfim, eu segui
sigo trabalhando assim no mesmo projeto, então isso não muda. O que muda agora é o fato de eu não estar só mais aprendendo, né? Quando eu era estagiário, minha única obrigação contratual que estava no contrato mesmo era eu aprender. Então se eu porventura eu realizava algumas tarefas, né? Se eu porventura eu não entregasse essas tarefas, isso jamais seria culpa minha, né? Seria não culpa, né? Mas eu não poderia ser responsabilizado por isso, né? Isso quem responderia ia ser provavelmente o meu padrinho, né? Do porquê ele não me acompanhou, do porquê ele não vistoriou isso, se eu estava fazendo ou não. Mas isso já não cairia em cima de mim, né? Aí agora, como GD Júnior, eu sou responsável pelas tarefas que eu pego. E com isso vem a questão, né? De eu ter que entregar no prazo e também vem uma questão de projeção de carreira minha, de querer, né, me aprofundar mais no projeto, de querer saber mais, de querer poder explorar tarefas que antes eu não podia fazer ou que antes não mandava para mim, eu começar a pedir, né? E coisas do tipo. Como é que é, tipo, a tua carga horária? É 6 horas, 4 horas? É 100% presencial? É a distância? Teus colegas também, o que tu nota, assim? Como estagiário, era uma jornada de 6 horas, né? Eu trabalhava das 10 às 5, com 1 hora de almoço. E o contrato de estágio, ele é 100% presencial, então você tem que ir lá todos os dias. Meus colegas estagiários também eram 100% presencial. Se eu não me engano, existia um estagiário que era... Eu não tive muito contato com ele, mas se eu não me engano, existia um estagiário que era remoto, por alguma questão dele morar mais longe ou dele... Enfim, não sei as questões, mas se eu não me engano eles tinham essa flexibilidade também. Mas para quem podia ser presencial, eles contratavam como presencial, né? E agora como efetivo é uma carga horária de 8 horas normal. O que eles chamam de horário core ali da empresa é das 10 às 6. E aí tu pode... Fica faltando 1 hora, né? Tu pode escolher fazer essa hora mais tarde, então das 10 às 7, ou fazer 1 hora mais cedo de manhã, das 9 às 6, né? O horário core que eles pedem é das 10 às 6, porque é o horário que a galera tem que estar ali, né? Pra responder alguma coisa e tal. Ou pra marcar reuniões, etc. E... Para mim, o contrato passou a ser... Como é que chama? Híbrido? Passou a ser híbrido. Sim. Então eu tenho que ir ao estúdio algumas vezes na semana e outras vezes eu posso ficar em casa. Eu até recebi um notebook. Legal. O estagiário, ele tem o PC lá dele, né? No próprio estúdio. E para pessoas que trabalham na Aquiles e são de outro estado, ou, enfim, ou trabalham longe só, ou até têm um contrato com maior senioridade, eles já dão o contrato home office, né? Para a pessoa poder trabalhar de casa e tal, tranquilo. Isso para game designers? Ou tu tá falando no geral? Não, no geral. No geral. Assim, é no geral, mas eu sei que os QAs são os únicos que são meio afetados por isso, porque, né, a área de QA ali, Quality Assurance, às vezes precisa testar os jogos, principalmente os jogos de console da Aquiles, né, o HC e o Wonderbox. Eles precisam ser testados nos dev kits, né? Sim. Que são aqueles consoles especiais e tal. E aí esses consoles só tem lá no estúdio, não pode levar para casa, então eles precisam ir para lá. Sim. Mas acho que é mais por conta disso, assim. O que tu
pode compartilhar assim sobre o teu futuro, o que que tu espera fazer na área de game designer? Tem algum interesse em outra área que tu já tá meio que de olho? O que que tu pensa assim pro teu futuro, como Bruno? Eu vejo sim na Aquiles ela é uma empresa que se preocupa assim com a carreira do colaborador dela. E é claro que eu vejo um futuro ali, né, como game designer. Para o futuro, é claro, eu quero virar um pleno e futuramente um sênior em game design, né? E quanto mais eu puder pegar mais responsabilidades, né, no projeto que eu trabalho, no Lune, para realmente servir assim como um eixo de game design ali dentro do projeto, né? Assim como os meus colegas servem, né? Podendo ajudar com qualquer demanda que for, com qualquer dúvida. Eu quero ter esse conhecimento suficiente para poder fazer isso, né? Sobre outras áreas, eu tenho muito interesse ainda na parte artística, em modelagem, em direção de arte mesmo, em concept, em animação, em ilustração, mas eu também gosto muito assim de game design e acho que essa área é a área que mais entra em contato com todas essas outras assim. Bastante em paralelo, pelo que eu vejo assim do projeto, bastante em paralelo também com a direção de arte, que é a responsável por todas esses ramos, né, de arte. Mas game design, e principalmente na área que eu tô ali, que é de conteúdo e que se preocupa em adicionar coisas novas no jogo o tempo todo, é uma área que está em bastante contato com isso. Assim, eu não chego a trabalhar efetivamente num modelo ou a desenhar algo, mas eu vejo bastante isso, eu consigo discutir ideias, né, a gente tem reuniões de brainstorm para discutir ideias de novos personagens e tal. E isso é algo que eu curto bastante, assim, na área de game design e na área que eu tô ali do projeto, né? Claro que tu pode entrar em game design, mas se tu seguir uma outra linha, sei lá, ser design de economia, e aí tu vai estar lidando com, né, as currencies do jogo, soft currency, hard currency, e não vai estar tão ligado nessas outras vertentes artísticas. A minha função como game designer é content, né? Então eu cuido de conteúdo que vai ser adicionado no jogo. Eu presto atenção nos novos personagens que vão entrar, se eles vão ser legais ou não, se eles vão funcionar com o seu time ou não. E dentro do projeto tem colegas meus que são game designers de economia, e aí cuidam da economia de jogo. O Looney tem uma economia bem forte, bem significante, aliás. Tem level designer lá dentro para outros projetos, né? Não para o Looney, mas para Wonderbox principalmente, que é basicamente tudo é level lá. Então lá eles têm os level designers, tem combat designer também, system designer, tem todas essa vertente, só não são escritas em cargos mesmo, assim. E para finalizar, tu teria alguma dica final para alguém que está tentando entrar nessa área? Talvez alguém que nem começou a faculdade, ou alguém que já está na faculdade e não está conseguindo entrar na área de jogos como game designer. Tu teria alguma dica de ouro secreta, assim? Nossa. Acho que não, a verdade é essa. Eu me considero assim bem novato no mercado e bem inexperiente ainda. Não sou nada comparado a quem trabalha do meu lado hoje. Mas eu sigo com aquilo que eu falei, né, no início. Se tu tá tentando entrar no mercado de jogos, acho que procurar qualquer oportunidade referente ao mercado e te lançar nela é a melhor opção ainda, porque ainda sigo achando que uma vez dentro do mercado é muito mais fácil de tu mudar para a área que tu gosta
do que tu eternamente procurar abrir a vaga que tu quer, que tu tanto almeja e depois concorrer com milhares de pessoas e talvez não passar, né? Fora isso, acho que é isso. Acho que quem gosta de jogos e ainda não está em tempo de fazer faculdade, procurar, sei lá, fuçar em engines, em programas que gosta. Eu sempre gostei de desenhar no Photoshop, então não que isso tenha me ajudado, mas é um diferencial depois para uma vaga de ilustrador, de concept, né? Saber ilustrar. E são coisas que a escola não vai te ensinar, né? Então tu tem que fazer no teu tempo livre mesmo. E eu sempre gostei, então isso me ajudou com certeza. Perfeito. Então, finalizamos, eu acho. Perguntei tudo que queria. Tu teria algum comentário final? Assim, onde te encontrar, tuas redes, teu LinkedIn, It. Pô, vou te falar que eu não sei qual é o nome das minhas redes. Bruno e. É Bruno Brock. É Bruno Brock ou Bruno.brock. Tá. Vocês vão me achar. Beleza. Mas não tem nada de especial, assim, não. Tá. Não tem nenhum portfólio nem nada. Tá. Beleza. Não sei como finalizar direitinho, mas acho que Falou, seria galerinha. isso. Falou, galerinha. Muito obrigado. Agradecer ao Bruno Brock por disponibilizar essa 1 hora aqui dando essa entrevista e Feito. um abraço aí Legal. pra todo mundo que tá escutando. Boa noite, boa tarde, bom dia. Boa noite, boa tarde, bom dia. Valeu. Valeu.